Você já se perguntou como um simples objeto poderia mudar completamente a energia da sua casa? E se eu dissesse que existe um segredo poderoso, confirmado pelo próprio Papa Francisco, capaz de proteger seu lar e trazer paz para sua família? Esta revelação impressionante tem transformado a vida de milhares de famílias católicas em todo o Brasil e no mundo. Uma prática tão simples, mas com um poder espiritual tão grande, que muitos consideram um verdadeiro milagre cotidiano. O segredo está ligado a um objeto que provavelmente você já tem em casa, mas talvez nunca tenha percebido seu verdadeiro potencial para transformar completamente seu ambiente familiar e afastar as energias negativas. Se você sente que seu lar precisa de proteção especial, se as discussões são frequentes em sua casa, ou se há uma sensação de peso que não consegue explicar, esta mensagem pode ser exatamente o que você estava esperando. O que vou revelar poderá mudar completamente sua vida e a de sua família. Continue assistindo, porque o que você vai descobrir nos próximos minutos poderá abrir seus olhos para uma nova realidade espiritual que pouquíssimas pessoas conhecem. Tudo começou quando Dona Amélia, uma brasileira de 72 anos, teve seu encontro com o poder transformador do Santo Rosário. A vida dela não era nada fácil naquele momento. Com lágrimas nos olhos, ela frequentemente desabafava com suas amigas da paróquia. Minha família está despedaçada, meus filhos mal se falam, meu marido e eu vivemos como estranhos sob o mesmo teto. Há uma sensação pesada em nossa casa, como se algo maligno estivesse presente. Tentamos de tudo, mas nada parece funcionar. O que podemos fazer? Foi após uma dessas confissões emocionadas que sua amiga mais próxima compartilhou algo surpreendente. Amélia, o Papa Francisco disse em uma audiência que o inimigo nunca descansa. Ele busca constantemente formas de infiltrar-se em nossos lares, plantando discórdia, desespero e afastando as famílias de Deus. Mas o Santo Padre também revelou que a divina providência nos concedeu armas poderosas para nos proteger. Ansiosa por uma solução, Dona Amélia perguntou o que poderia fazer para salvar sua família e seu lar. Foi então que ouviu o conselho que mudaria tudo. O Papa Francisco recomendou colocar um rosário na entrada da casa. Não como um amuleto ou objeto de superstição, mas como um sinal visível de fé, uma proclamação espiritual que as forças do mal não podem ignorar. Cada conta do rosário é um escudo. Cada Ave Maria é uma luz que dissipa as trevas. Quando um lar é consagrado a Deus através do Santo Rosário, a proteção se torna real e palpável. Sua amiga explicou que o rosário na entrada do lar não é apenas um símbolo religioso, mas um convite constante à presença de Maria Santíssima e seu Filho Jesus Cristo. É uma barreira espiritual que dificulta a entrada de energias negativas e influências malignas. Naquela mesma noite, Dona Amélia, profundamente tocada pelo conselho indireto do Santo Padre, pegou um rosário que havia ganhado de sua falecida mãe e o pendurou cuidadosamente ao lado da porta de entrada de sua casa. Era um rosário simples, com contas de madeira escura e uma pequena cruz prateada, nada luxuoso, mas carregado de significado e fé. Nos primeiros dias, ela não notou nenhuma mudança significativa. A rotina familiar continuava a mesma. Seu marido Roberto chegava tarde do trabalho, mal falava durante o jantar e se recolhia para assistir televisão sozinho. Seus filhos adultos, quando visitavam, traziam consigo o clima de tensão que parecia nunca se dissipar. Mas ao fim da primeira semana, algo sutil começou a mudar. Dona Amélia percebeu que as discussões, antes tão frequentes durante as refeições, haviam diminuído. Roberto começou a fazer pequenos comentários sobre seu dia, algo que não acontecia há anos. Na segunda semana, seu filho mais velho, que não falava com a irmã há mais de 2 anos devido a uma disputa familiar,
Ligou perguntando se poderia ir almoçar no domingo e se a irmã estaria presente. Acho que está na hora de resolvermos nossas diferenças, mãe, ele disse, para surpresa de Dona Amélia. A tensão que antes era palpável no ambiente começou a se dissipar gradualmente. Onde antes havia silêncio opressor, agora havia conversas. Onde havia ressentimento, começavam a surgir pequenos gestos de reconciliação. Intrigada com as mudanças que estavam ocorrendo em sua família, Dona Amélia decidiu contar à sua amiga da paróquia o que estava acontecendo. A amiga sorriu e compartilhou algo mais. Sabe, Amélia, o Papa Francisco disse em uma entrevista que há algo mais profundo que poucas pessoas compreendem sobre o poder do Santo Rosário. A amiga de Dona Amélia revelou um ensinamento do Papa Francisco que deixou a senhora em estado de contemplação profunda. Segundo o Papa Francisco, quando você coloca o rosário na entrada de seu lar, não está apenas pedindo proteção, está tomando uma decisão espiritual fundamental. Não se trata apenas de um objeto, mas de uma declaração. Esta casa pertence a Deus. Esta família está sob a proteção de Nossa Senhora. Os lugares onde há oração constante e onde a Virgem Maria é honrada são ambientes onde a luz divina brilha com maior intensidade. E essa luz, querida Amélia, não apenas protege, mas também revela o que antes permanecia oculto nas sombras. Dona Amélia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Oculto nas sombras, murmurou para si mesma. A amiga continuou. O Santo Padre explicou que muitas pessoas experimentam primeiro a paz e a harmonia que retornam ao lar. Mas depois começam a perceber algo mais profundo. Mudanças inesperadas nas pessoas, situações que antes pareciam normais, de repente se revelam pelo que realmente são. Quando Deus entra em um lar, Ele não apenas protege, mas também expõe o que precisa ser transformado. Estas palavras pareciam explicar perfeitamente o que estava acontecendo na família de Amélia. Ela começou a notar que seus próprios sonhos estavam mais vívidos, mais espirituais. Certa manhã, seu neto de apenas 5 anos, que raramente falava sobre assuntos religiosos, perguntou inocentemente durante o café da manhã se os anjos podiam visitar as pessoas em suas casas. Mais surpreendente ainda, seu marido Roberto, que sempre fora um homem reservado e pouco expressivo em questões de fé, comentou durante o jantar que havia sentido uma estranha necessidade de revisar alguns comportamentos de sua vida. Mais surpreendente ainda, seu marido Roberto, que sempre fora um homem reservado e pouco expressivo em questões de fé, comentou durante o jantar que havia sentido uma estranha necessidade de revisar alguns comportamentos de sua vida. Durante essa faxina, ao remexer em uma caixa antiga guardada no fundo de um armário, encontrou algo que a deixou perturbada. Uma pequena estátua que seu marido havia trazido de uma viagem à Ásia muitos anos antes. Na época, Roberto disse que era apenas uma lembrança turística, uma peça decorativa comprada em um mercado local. Dona Amélia nunca havia dado muita importância àquele objeto, mas agora, ao segurá-lo em suas mãos, sentiu um desconforto inexplicável. Algo lhe dizia que aquela estátua, aparentemente inofensiva, não combinava com a nova energia que estava se estabelecendo em seu lar. Sem hesitar, mostrou o objeto a Roberto quando ele chegou do trabalho. "Lembra desta estátua que você trouxe daquela viagem há tantos anos?" perguntou ela. Roberto observou o objeto com uma expressão estranha, como se o visse pela primeira vez. "Sabe, Amélia", ele disse após um momento de silêncio, "sempre soube que não era apenas uma peça decorativa. O vendedor me disse que era um amuleto da sorte, que traria prosperidade. Na época, estávamos com dificuldades financeiras e eu pensei que não faria mal ter um pouco de sorte extra", confessou envergonhado. Dona Amélia e Roberto decidiram juntos se desfazer daquele objeto. Não com superstição ou medo, mas com a compreensão de que sua fé em Deus era suficiente,
Não precisavam de amuletos da sorte ou objetos de origens duvidosas em seu lar cristão. Naquela noite, após jogarem fora a estátua, ambos sentiram um alívio inexplicável, como se um peso invisível tivesse sido removido de seus ombros, de sua casa, de suas vidas. Muitos anos antes. Na época, Roberto disse que era apenas uma lembrança turística, uma peça decorativa comprada em um mercado local. Dona Amélia nunca havia dado muita importância àquele objeto, mas agora, ao segurá-lo em suas mãos, sentiu um desconforto inexplicável. Algo lhe dizia que aquela estátua, aparentemente inofensiva, não combinava com a nova energia que estava se estabelecendo em seu lar. Sem hesitar, mostrou o objeto a Roberto quando ele chegou do trabalho. "Lembra desta estátua que você trouxe daquela viagem há tantos anos?" perguntou ela. Roberto observou o objeto com uma expressão estranha, como se o visse pela primeira vez. "Sabe, Amélia," ele disse após um momento de silêncio, "sempre soube que não era apenas uma peça decorativa. O vendedor me disse que era um amuleto da sorte que traria prosperidade. Na época estávamos com dificuldades financeiras e eu pensei que não faria mal ter um pouco de sorte extra", confessou envergonhado. Dona Amélia e Roberto decidiram juntos se desfazer daquele objeto, não com superstição ou medo, mas com a compreensão de que sua fé em Deus era suficiente, não precisavam de amuletos da sorte ou objetos de origens duvidosas em seu lar cristão. Naquela noite, após jogarem fora a estátua, ambos sentiram um alívio inexplicável, como se um peso invisível tivesse sido removido de seus ombros, de sua casa, de suas vidas. Com o passar das semanas, Dona Amélia começou a ter sonhos que pareciam mensagens divinas. Em um desses sonhos, viu sua casa banhada por uma luz dourada intensa, enquanto sombras escuras tentavam penetrar pelas janelas e portas, mas eram repelidas por um brilho especial que emanava do rosário pendurado na entrada. Ao acordar, ela sentiu uma paz indescritível, uma certeza profunda de que sua família estava protegida. Compartilhou esse sonho com Roberto, que surpreendentemente revelou estar tendo experiências semelhantes. "Há 3 noites sonhei que estava em um lugar escuro, perdido, e então vi uma luz vindo de nossa casa. Quando me aproximei, vi que a luz vinha do rosário na porta. Foi como se aquela luz me guiasse de volta para casa, para nossa família", contou ele com lágrimas nos olhos. O que começara como um simples ato de fé, seguindo o conselho do Papa Francisco, havia se transformado em uma experiência profundamente transformadora para toda a família. No domingo seguinte, algo extraordinário aconteceu. Pela primeira vez em anos, todos os membros da família se reuniram para o almoço. O filho e a filha, que não se falavam há tanto tempo, sentaram-se lado a lado, conversando como nos velhos tempos. Roberto, que nunca demonstrava afeto em público, abraçou Amélia carinhosamente na frente de todos. Havia lágrimas nos olhos de todos, não de tristeza, mas de reconhecimento do milagre silencioso que estava acontecendo naquela família, naquele lar. Dona Amélia começou a compartilhar sua experiência com amigas da paróquia. Em pouco tempo, outras famílias começaram a colocar rosários nas entradas de suas casas, e os relatos de transformações similares começaram a surgir. Maria do Carmo, uma viúva de 68 anos, que sofria de insônia crônica há décadas, relatou que depois de colocar o rosário em sua porta, começou a dormir profundamente pela primeira vez em anos. A família Rodrigues, conhecida na comunidade por suas constantes discussões que podiam ser ouvidas pelos vizinhos, de repente encontrou a paz. O pai, que lutava contra o alcoolismo, inexplicavelmente perdeu o desejo de beber. Joana, cuja filha adolescente havia se afastado completamente da família e da fé, ficou chocada quando a jovem, 2 semanas após a colocação do rosário na entrada, pediu para acompanhá-la à missa de domingo. Esses testemunhos logo chegaram aos ouvidos do pároco local, Padre Antônio, que inicialmente se mostrou cauteloso.
Como homem de fé e teologia sólida, ele queria ter certeza de que não se tratava de superstição ou idolatria do objeto em si, mas de uma expressão genuína de fé. Após ouvir os múltiplos relatos e refletir em oração, Padre Antônio decidiu escrever ao Vaticano, relatando os acontecimentos e pedindo orientação. Para sua surpresa, recebeu uma resposta do próprio gabinete do Papa Francisco, confirmando que o Santo Padre havia, de fato, compartilhado esse ensinamento com vários fiéis e que o considerava uma prática espiritual válida e poderosa, desde que entendida corretamente no contexto da fé católica. O pároco da igreja que Dona Amélia frequentava, Padre Antônio, ficou tão impressionado com os muitos testemunhos de transformação através do rosário na entrada das casas, que decidiu escrever ao Vaticano, relatando os acontecimentos e pedindo orientação. Para sua surpresa, recebeu uma resposta do próprio gabinete do Papa Francisco, confirmando que o Santo Padre havia de fato compartilhado esse ensinamento com vários fiéis e que o considerava uma prática espiritual válida e poderosa, desde que entendida corretamente no contexto da fé católica. A carta recebida pelo Padre Antônio, em papel oficial do Vaticano com o selo papal, dizia: Reverendo Padre Antônio, Sua Santidade, o Papa Francisco, recebeu sua correspondência com grande interesse e me instruiu a responder pessoalmente. Os testemunhos que o Senhor compartilhou sobre as transformações ocorridas nas famílias que colocaram o Santo Rosário nas entradas de seus lares são verdadeiramente tocantes e refletem a ação da graça divina através da intercessão de Nossa Senhora. O Santo Padre deseja esclarecer que esta prática não deve ser entendida como mágica ou supersticiosa. O rosário na entrada do lar simboliza a decisão da família de colocar-se sob a proteção de Nossa Senhora e de viver segundo os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. É um lembrete constante, tanto para os membros da família quanto para os visitantes, de que aquele lar é um santuário consagrado a Deus. Quando uma família toma esta decisão com sinceridade de coração, abre-se a uma série de graças especiais. Em primeiro lugar, a proteção contra influências espirituais negativas. Em segundo, a sensibilização dos corações para a presença divina, o que frequentemente leva à reconciliação de conflitos antigos e à cura de feridas emocionais. O Santo Padre tem observado que muitas famílias relatam também uma iluminação espiritual após esta prática, uma capacidade renovada de discernir o bem do mal em suas vidas cotidianas, de reconhecer comportamentos ou objetos que não estão alinhados com sua fé cristã. Sua Santidade encoraja o Senhor a continuar guiando os fiéis nesta prática, sempre enfatizando que é a fé que salva, não o objeto em si. O rosário é um instrumento de oração e um símbolo de nossa devoção a Maria, que sempre nos conduz a seu Filho Jesus. Que Deus abençoe seu ministério e todos os fiéis de sua paróquia. Com a bênção apostólica, Cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano. Esta carta foi recebida com imensa alegria por Padre Antônio e pela comunidade. Era a confirmação de que o que estavam vivenciando não era fruto do acaso ou da imaginação, mas uma autêntica manifestação da graça divina em resposta à sua fé. 6 meses após seu encontro com o Papa Francisco e a transformação de sua família, Dona Amélia teve a oportunidade de retornar a Roma com seu marido Roberto. Desta vez, não iam como turistas ou peregrinos comuns, mas com uma missão especial: agradecer pessoalmente ao Santo Padre pelo conselho que havia mudado suas vidas. Através de contatos no Vaticano e uma carta detalhando sua história, conseguiram um lugar na primeira fila durante uma audiência geral na Praça São Pedro. No final da audiência, quando o Papa Francisco se aproximou para cumprimentar os fiéis, Dona Amélia, com lágrimas nos olhos, estendeu a mão. Santo Padre, sou Amélia, do Brasil.
O Senhor me aconselhou a colocar um rosário na entrada de minha casa há 6 meses. Quero lhe agradecer porque minha família foi completamente transformada. O Papa Francisco parou, olhou atentamente para ela e, com um sorriso gentil, apertou suas mãos entre as dele. Lembro-me de você, filha. Deus é fiel, não é mesmo? Quando abrimos as portas de nosso lar para Ele, milagres acontecem. Dona Amélia, emocionada, apresentou Roberto, que havia se tornado um homem de fé renovada. O Papa Francisco olhou para ele com admiração. Você experimentou o poder da conversão, meu filho. Não é o rosário na porta que transforma o lar, mas a fé com que o colocamos lá. Continuem firmes neste caminho. Aquele breve encontro, que durou menos de 1 minuto, ficaria para sempre gravado nos corações de Amélia e Roberto. As palavras do Papa Francisco resumiam perfeitamente o que haviam aprendido. Não era o objeto em si que tinha poder, mas o que ele representava. Um coração aberto à presença de Deus e de Nossa Senhora. De volta ao Brasil, Amélia e Roberto decidiram compartilhar mais amplamente sua experiência. Com a bênção do Padre Antônio, organizaram encontros em sua paróquia onde contavam seu testemunho e explicavam o verdadeiro significado do rosário na entrada do lar. Não é um amuleto mágico, me explicava Amélia pacientemente aos participantes. É um sinal visível de nossa decisão de colocar Deus e Nossa Senhora no centro de nossa família. É uma declaração de fé. Roberto, que antes era tão reservado, agora falava abertamente sobre sua transformação pessoal. Eu era um homem fechado, incapaz de demonstrar amor à minha esposa e meus filhos. Vivia preso aos meus ressentimentos, às minhas mágoas. Quando aquele rosário foi colocado em nossa porta, algo começou a mudar dentro de mim. Não foi da noite para o dia, foi gradual, como um despertar lento. Comecei a ver minha vida com outros olhos, a reconhecer meus erros, a desejar ser um homem melhor. A filha do casal, que havia se reconciliado com seu irmão, também dava seu testemunho. Eu guardava tanto rancor no coração que me envenenava por dentro. Quando mamãe colocou o rosário na porta, no início achei que era apenas mais uma de suas superstições católicas. Mas então comecei a sentir algo diferente quando entrava naquela casa. Era como se uma voz interior me dissesse que o perdão era possível, que o amor era mais forte que o orgulho. O filho, emocionado, completava. Nos afastamos por uma discussão sobre herança, por dinheiro. Que tolice! Quase perdemos anos preciosos de convivência familiar por causa de bens materiais. O rosário na porta de casa foi como um alerta, um lembrete constante de que a família é um dom de Deus, algo sagrado que não pode ser destruído por questões materiais. Estes encontros começaram com poucos participantes, mas logo cresceram. Famílias inteiras vinham ouvir o testemunho de Amélia e Roberto, e muitas saíam determinadas a fazer a mesma experiência em seus lares. Com o tempo, Amélia compreendeu mais profundamente o que o Papa Francisco havia tentado lhe ensinar. Não se tratava apenas de pendurar um rosário na porta como um escudo contra o mal, mas de uma decisão fundamental: convidar Deus para o centro da vida familiar todos os dias. Em um dos encontros, uma senhora idosa levantou a mão e perguntou: "Mas isso não é superstição? Pendurar um objeto para nos proteger?" Amélia sorriu gentilmente antes de responder. É uma pergunta muito válida. A diferença entre fé e superstição está na intenção do coração. Se acreditamos que é o objeto físico que tem poder em si mesmo, então sim, seria superstição. Mas nós, católicos, sabemos que o rosário é apenas um instrumento que nos ajuda a rezar, a meditar nos mistérios da vida de Jesus. Quando o colocamos na entrada de nossa casa, não é o cordão com contas que nos protege, mas nossa declaração de fé, nossa decisão de viver sob a proteção de Nossa Senhora. Roberto acrescentou:
Pense no rosário na porta como uma aliança de casamento. O anel em si não cria o amor ou a fidelidade entre os esposos, mas é um símbolo visível de um compromisso invisível. Da mesma forma, o rosário na porta é um símbolo visível de nosso compromisso com Deus e com os valores cristãos em nossa família. Esta explicação tocou profundamente os corações dos presentes. Muitos compreenderam pela primeira vez que sua fé não estava em objetos, mas no Deus vivo que esses objetos representavam. Um ano depois daquela primeira conversa com o Papa Francisco, a vida de Amélia e sua família havia mudado completamente. O rosário continuava pendurado na entrada de sua casa, não mais como uma novidade ou experimento, mas como parte integral de sua identidade familiar. Roberto, que antes chegava tarde e mal conversava, agora fazia questão de jantar com a família todas as noites. Os filhos visitavam regularmente, trazendo os netos que enchiam a casa de alegria. As discussões, quando ocorriam, eram resolvidas com diálogo e perdão, não com gritos e portas batendo. Mais impressionante ainda foi o despertar da vocação de serviço em toda a família. Amélia e Roberto começaram a trabalhar como voluntários na pastoral familiar de sua paróquia, ajudando casais em crise. A filha iniciou um grupo de apoio para mulheres vítimas de violência doméstica. O filho, que era empresário, implementou políticas de apoio às famílias em sua empresa, como horários flexíveis para pais e mães. O rosário na porta havia sido apenas o começo, a semente de uma transformação muito mais profunda que agora dava frutos abundantes. Quando o movimento iniciado por Amélia e Roberto completou 2 anos, com centenas de famílias participantes, não só em sua cidade, mas em várias partes do Brasil, receberam uma surpresa especial. Um vídeo gravado pelo próprio Papa Francisco, enviado através do Núncio Apostólico no Brasil. No vídeo, o Santo Padre, com seu sorriso acolhedor e olhar penetrante, dizia: "Queridos filhos e filhas do Brasil, especialmente Amélia e Roberto, que iniciaram este belo movimento de renovação familiar através do Santo Rosário. A notícia dos frutos abundantes que esta simples prática tem gerado entre vocês chegou até aqui ao Vaticano e enche meu coração de alegria pastoral. Como Jesus nos ensinou, pelos frutos conheceremos a árvore, e os frutos que vejo são de amor, reconciliação e paz. Quero compartilhar com todos vocês uma reflexão. Maria, nossa Mãe Celestial, tem um desejo ardente: levar todas as famílias a seu Filho Jesus. O rosário é o caminho que ela nos oferece para esta peregrinação espiritual. Quando o colocamos na entrada de nossas casas, estamos dizendo a ela: Maria, seja bem-vinda, entre e conduza-nos a Jesus. O mundo atual tenta de todas as formas destruir a família como Deus a concebeu. Os valores cristãos são atacados, ridicularizados. O individualismo tenta se sobrepor ao espírito de comunhão familiar. Por isso, precisamos de sinais fortes, de testemunhos corajosos como o de vocês. O rosário na porta de seus lares não é apenas uma proteção espiritual, é também uma proclamação ao mundo. Nesta casa, Cristo é o centro. Nesta família, o Evangelho é vivido. Continuem firmes neste caminho. Não tenham medo de ser diferentes, de ir contra a corrente de uma sociedade cada vez mais secularizada. Sejam faróis de luz para outras famílias que ainda vivem nas trevas da discórdia, do materialismo, do individualismo. E lembrem-se sempre, não é o objeto em si que tem poder, mas a fé com que o colocamos. Não é o rosário na porta que muda o lar, é o rosário no coração. A verdadeira transformação começa quando decidimos, a cada dia, colocar Deus no centro de nossas vidas. Abençoo a todos vocês e suas famílias. Continuem a rezar por mim, como eu rezo por vocês. Francisco, Bispo de Roma.
Esse vídeo foi assistido por milhares de pessoas e compartilhado amplamente nas redes sociais. As palavras simples, mas profundas do Papa Francisco confirmavam o que Amélia e Roberto haviam descoberto por experiência própria: o poder transformador da fé vivida no cotidiano familiar. E você, que assistiu até aqui, talvez esteja se perguntando se isso realmente funcionaria em sua casa, com sua família. Talvez você sinta que há algo pesado em seu lar, discussões frequentes, tristeza inexplicável ou simplesmente uma sensação de vazio espiritual. O convite do Papa Francisco, através da experiência de Dona Amélia e de tantas outras famílias, é para você também. Não se trata de um ritual mágico, mas de uma decisão do coração: abrir as portas de seu lar para a presença de Deus e de Nossa Senhora. Pegue um rosário, coloque-o na entrada de sua casa com fé sincera e observe. Esteja atenta aos pequenos sinais de mudança, às sutis transformações no ambiente familiar, aos sonhos reveladores, às reconciliações inesperadas. O mais importante não é o que acontece ao redor de você, mas o que acontece dentro de você. Abra seu coração para a possibilidade de uma renovação espiritual profunda em sua família. Qual é sua experiência com o rosário em casa? Ele trouxe paz, proteção ou alguma mudança em sua vida? Conte nos comentários sua experiência ou se vai tentar essa prática em seu lar. Sua história pode ajudar tantas outras famílias que estão passando por dificuldades semelhantes. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Apocalipse 3:20.